Porque nós vemos um padrão de fracasso familiar na família daqueles que se dizem cristãos tão próximo do mesmo padrão que vemos na vida de famílias que não conhecem Deus. Eu queria olhar para isso olhando para a família puritana. Samuel Sewall viveu com sua família na América puritana entre o ano de 1652 e 1730. E ele sofreu de maneiras inimagináveis para nós nos nossos dias. Durante um período de 24 anos, ele e sua esposa Hannah tiveram 14 filhos. Seu primeiro filho, John, morreu com 17 meses. Seu terceiro filho, Hugh, morreu com 23 meses. Seu quarto filho, Henry, morreu com 2 semanas. Seu quinto filho, Stephen, morreu com 6 meses. Sua terceira filha, Judith, morreu com 6 semanas. Sua quarta filha, Mary, morreu após o parto, quando tinha apenas 19 anos de idade. Sua quinta filha, Jane, morreu com 5 semanas. E sua sexta filha, Sarah, morreu apenas depois de 5 semanas de vida também, e foi colocada na tumba da família. E o seu sétimo filho nunca viu o mundo. Ele já nasceu morto. Então, dos seus 14 filhos, um nasceu morto e 7 morreram antes de completarem 3 anos de idade. Dos 6 que sobreviveram e chegaram à idade adulta, apenas 3 sobreviveram ao seu pai. O que significa que Samuel Sewall enterrou 11 dos seus 14 filhos. Nos anos de 1685, 1686 e 1687, Samuel enterrou 3 filhos, Henry, Hugh e Stephen. Então, no seu diário, quando a gente lê o diário de Samuel, nós lemos sobre um pesadelo recorrente que ele experimentava. E nesse pesadelo, ele acordava e todos os seus filhos estavam mortos. E o seu pesadelo quase se tornou realidade. Quase nenhum filho sobreviveu a ele. Mas nós também lemos que quando seus filhos não estavam morrendo, ou seja, não estavam com alguma doença mortal, ainda assim eles lutaram contra a varíola, contra o sarampo, contra a gripe, contra a febre, contra resfriados e várias outras infecções para as quais não havia nenhum tratamento como nós temos em nossos dias. Mesmo sendo alguém abastado, ou seja, que tinha não faltava a ele o suficiente para suprir a sua família, não havia nenhum tratamento eficaz disponível para os seus filhos. Era quase como se todas as doenças fossem mortais por causa disso. E eles, algumas vezes, tiveram que recorrer a medidas desesperadas, no sentido de que hoje, nós olhando para elas, vemos que não havia nenhuma eficácia para elas. Quando um dos filhos dele não conseguia se livrar do que ele chamou de convulsões irreprimíveis, eles decidiram, com base na orientação médica da época, retirá-lo de casa e mandá-lo para morar com os seus avós num contato maior com a natureza, enfim, para ver se isso criava um ambiente melhor para a criança. Mas a criança ficou tão perturbada de ser afastada do pai e da sua mãe que chorou incontrolavelmente por dias e depois morreu em uma daquelas convulsões. E Samuel ficou então triste, não conseguia, entre aspas, se perdoar pela decisão que havia tomado de enviar o filho para ficar com os avós, porque ele sentia que o filho morreu distante dele e da sua esposa, quando poderia ter mantido o seu filho em casa, já que mandar para a casa dos avós não surtiu nenhum efeito e a criança acabou por morrer. Então esse é o sofrimento que eu diria é desconhecido para nós. Nós nem podemos imaginar o que são esses dramas contínuos familiares. Apenas sobreviver exigia todo o tempo
daquelas pessoas, exigia todo esforço, exigia toda energia. Portanto, a pergunta que a gente devia fazer é: o que essas pessoas, essas pobres pessoas atrasadas, não é, em relação àquilo que nós temos hoje e necessitadas, podem nos ensinar sobre vida familiar? Nós temos as bênçãos da experiência médica, nós temos as bênçãos de remédios e cirurgias e provisões para partos, avanços tecnológicos, liberdade, relaxamento e tempo de lazer e entretenimento. Nós temos oportunidades educacionais para todos, nós temos instalações adequadas, liberdade, segurança, prosperidade e facilidades que essas pessoas jamais sequer sonharam. Nós não vivemos assustados de que nossas esposas morram a cada parto. E não trememos e suamos todas as noites ao pensar que os nossos filhos podem estar todos mortos quando nós acordarmos. Nós então experimentamos uma vida de certo luxo, não é? De coisas que hoje podem parecer comuns para nós, mas são luxos enormes para pessoas que viveram no passado, e uma vida de provisão. Certamente, esses puritanos, nós diríamos, são dignos de pena e não de serem imitados ou copiados. Nós podemos dizer que certamente a oração apropriada nossa devia ser: Senhor, obrigado por nós não sermos como eles. Mas não. Na verdade, a oração apropriada para nós é: Senhor, nos ajude a ser como eles. Agora, isso está certo? Por incrível que pareça, as famílias puritanas eram frequentemente muito mais felizes e definitivamente muito mais santas, não é, do que as nossas. Se deleitavam muito mais em Deus e tinham um prazer muito mais profundo em existirem como família para a glória de Deus, os pais e os filhos. Então, onde você encontra nas famílias modernas do Ocidente algo parecido? O que nós encontramos nas famílias modernas no Ocidente, infelizmente, tanto nas famílias que não conhecem Deus, como na família daqueles que dizem ser cristãos. O que nós vemos normalmente nas famílias é que existe divisão, às vezes formal e legal, e muitas vezes na prática e na experiência. De qualquer forma, há pouca harmonia. De fato, em um número significativo de lares modernos, você encontrará apenas um dos pais residentes. Mesmo que os pais ainda estejam juntos, muitas vezes, o casamento pode estar por um fio e vivendo dramas sem fim. Isso pressupõe, é claro, se os pais foram casados em primeiro lugar, porque há muitos filhos de pais que sequer foram, de fato, formar em algum momento uma família. Existe o que na família dos nossos dias? Angústia. É provável que exista medo, insegurança e descontentamento muito maior. O egoísmo é predominante e não existe amor como definido pela palavra de Deus. Na verdade, nós nos esquecemos do que o amor realmente é, porque para muitos não é mais do que pode ser visto nos filmes de Hollywood. O que nós vemos na família hoje, infelizmente, a família da nossa cultura e a família cristã da nossa cultura são muito parecidas em seus dramas. O que nós vemos é disfunção. A vida familiar simplesmente não funciona. A vida familiar é como uma máquina quebrada. As funções não são compreendidas por pais, mães e filhos, compreendidas à luz daquilo que Deus revelou. A responsabilidade não é aceita. Nós vivemos num mundo em que nós temos justificativa para tudo, exatamente para não sermos responsabilizados. Então as funções não são compreendidas, a responsabilidade não é aceita, o respeito não é dado e a anarquia reina.
Em contraste com isso, na casa puritana nós encontramos harmonia, segurança e sucesso, paz, alegria, mesmo no meio das dificuldades que a família de Samuel Sewell enfrentou. Dificuldades inacreditáveis, mas não reinava lá a depressão, a insatisfação, enfim. Agora, a pergunta é como? Qual era o segredo? Não é? Se nós falhamos, mesmo com todas as nossas vantagens, e vivemos encontrando desculpa para a falta de alegria, para a falta de paz, para a falta de gozo, para a falta de satisfação em Deus, deprimidos, não é? Insatisfeitos, se falhamos com tantas vantagens, como eles poderiam ter sucesso, apesar das suas enormes desvantagens naturais? A resposta é que eles eram bíblicos em sua abordagem da vida familiar. Eles não confiaram em seus próprios instintos, não confiaram em seus próprios pensamentos, ou em seu próprio treinamento, ou em seus insights. Eles confiaram na palavra de Deus. Então eles podiam lidar com tudo. Quando se tratava da vida prática, eles gostavam especialmente, por exemplo, do livro de Provérbios, que consideravam sabedoria celestial para a vida na terra. Na verdade, os puritanos eram um grupo incrivelmente terrestre. Eles não eram pessoas desligadas da vida terrestre, vivendo no mundo idealizado. Não, eles eram pessoas, um grupo de pessoas incrivelmente terrestre, e sua preocupação era viver na terra, mas na terra de Deus, de acordo com a vontade e o plano de Deus, que criou a terra, a vida, a família. Então a palavra de Deus era a sua regra para toda a vida terrena, e isso, é óbvio, incluía a família. Eles acreditavam e seguiam, por exemplo, o ensino de Provérbios 3, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O oposto do que nós fazemos, não é? Nós abraçamos o humanismo secular, a psicologia secular, achamos a Bíblia não vai ajudar a nossa família, nem nossos filhos, nem nosso casamento. Nós precisamos de mais. Mas os puritanos, apesar de todas aquelas desvantagens enormes, eles abraçavam a verdade de Deus. Por exemplo, essa que nós estávamos mencionando aqui em Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. É Provérbios 3, de 5 até o verso 8. Então, essa era a diferença de por que, com tantas desvantagens, eles tiveram uma família que expressava muito mais tudo que Deus é em sua beleza, paz, gozo, alegria. Então, da próxima vez, eu quero considerar com vocês os aspectos dessa sabedoria celestial para a vida em família, de acordo com o modo puritano. Ou seja, como a família puritana funcionava, apesar de estarem sob pressões, sobre sofrimentos, de uma maneira incomparável a tudo que nós experimentamos hoje. E apesar das grandes vantagens que temos fracassado terrivelmente em mostrar a glória de Deus ao mundo na nossa vida familiar. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.